Gênesis versus Epopeia de Gilgamesh, o tablete esquecido de Nippur. Um dos deuses avisa Anabastan e o direciona a construir um barco em forma de cubo e embarcar nele a sua família e todas as espécimes animais. Cai a tempestade e até os deuses ficam assustados com a força desta. Após uma semana de dilúvio, o barco para no alto de uma montanha e Anabastan envia pássaros para encontrar terra seca. 2 voltam, mas o terceiro não. Com isto, Anabastan solta todos os animais e oferece um sacrifício. Por causa de sua misericórdia, ele é recompensado com a vida eterna. A Epopeia de Gilgamesh, capítulo 5. Mais uma prova da existência do dilúvio. Esta epopeia contém a mais antiga referência conhecida ao dilúvio, que é recorrente de várias culturas e que está presente também na Bíblia. Este registro, herdado por tradição oral dos tempos pré-históricos, de acordo com algumas teorias, teria tido sua origem no final da última era glacial. Outras teorias dizem que foi um tombamento do eixo planetário, causado ou pela gravidade de um meteoro que passou perto da Terra durante a época, ou pela inversão do polo magnético da Terra, que acontece de tempos em tempos. O épico de Gilgamesh foi descoberto em 1872 e causou espanto. Foi escrito cerca de 2.700 anos antes de Cristo e fala sobre deuses babilônicos que queriam inundar a terra, porque os homens faziam muito barulho e os impediam de dormir. Os críticos querem acreditar que a Epopeia de Gilgamesh é um texto mais antigo do que a Bíblia, pois é datado de 1800 a.C. para trás, e Moisés só começou a escrever a Bíblia a partir dos anos 1500 a.C., logo depois da fuga do Egito. Assim, os textos de Moisés seriam mais recentes do que a Epopeia de Gilgamesh. Desta forma, o mais recente, que seria a Bíblia, teria copiado do mais antigo, que seria a Epopeia de Gilgamesh. Porém, Moisés começou a escrever Gênesis em cerca de 1500 a.C., mas ele usou de registros escritos muito mais antigos, que eram guardados pelos patriarcas, como Adão, Noé, Sem, Abraão, Jacó, entre outros. Isso pode ser visto claramente em Números 21:14, onde Moisés cita um livro das guerras, que não existe mais, mas que lhe serviu para contar a guerra feita por Abraão no resgate de seu sobrinho Ló, conforme ele escreveu em Gênesis 14. Portanto, Moisés escreveu em 1500 a.C., mas contava coisas dos dias de Abraão, que tinha vivido mais de 400 anos antes dele. Assim, os patriarcas tinham registros escritos a partir da história de Adão, de Noé e de seus filhos do começo do mundo. Na questão das nações copiarem a Bíblia e adaptarem para as suas próprias culturas, pode-se ver com clareza no caso dos titãs gregos ou dos heróis Hércules, tidos como semideuses. Gênesis 6:1-4 fala sobre anjos que tiveram filhos com mulheres humanas e que geraram os homens de fama da antiguidade, os Néfilins. Isso aconteceu no tempo de Noé. A Grécia descende de Jafé, filho de Noé, e de Elisá, neto de Noé. Portanto, os gregos conheciam a história bíblica dos semideuses, quando os povos enfeitaram as histórias bíblicas e deram origem às suas mitologias, onde quer que se estabelecessem, tanto na Índia quanto no Egito, na Mesopotâmia e na Grécia. Os escritores bíblicos nunca usaram fontes das nações como informações, pois achavam que o que eles escreviam era inspirado por Deus. Isto está registrado em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20-21. Isso pode ser confirmado na queda de Babilônia. Todos os historiadores falaram da queda de Babilônia depois que ela aconteceu, mas eles falaram que era Nabonido que a governava na noite de sua queda. Somente a Bíblia falava que Belsazar era o governante quando Babilônia caiu. Daniel 5, 29-31. Diziam que a Bíblia mentia sobre Belsazar porque ele nem existia. Porém, em meados de 1800, acharam os dados dele.
mostrando que a fonte bíblica era muito superior às das nações, as quais os historiadores usaram para compor as suas próprias teorias. Portanto, os historiadores tinham outras informações contrárias ao que a Bíblia dizia. Eles tinham as fontes deles e a Bíblia tinha as suas próprias fontes. Os escritores bíblicos não usaram as fontes das nações, assim a Bíblia nunca copiou das nações. Isto pode ser lido em João 17, 3 até o 17. Muitos ateus, entre outros céticos, acusam Moisés de plágio, dizendo que a narrativa bíblica sobre o dilúvio fora copiada ou inspirada no épico de Gilgamesh, antiga versão suméria do dilúvio. Eles se baseiam no fato de que a história suméria é mais antiga do que o livro de Gênesis. Mas a origem dos sumérios é explicada na Bíblia, apesar de muitas pessoas não saberem. Após o dilúvio, alguns descendentes de Noé encontraram um vale na terra de Sinar e resolveram ali habitar. Isto pode ser encontrado em Gênesis capítulo 11, versículo 2. Sinar é o nome que o Antigo Testamento dá ao território da antiga Suméria, que posteriormente viria a se chamar Babilônia ou Mesopotâmia, atual Iraque. Então, quem escreveu primeiro sobre o dilúvio? Moisés ou os sumérios? Bem, quem falou primeiro sobre o dilúvio realmente foram os sumérios, mas quem escreveu primeiro foi Moisés. Você ficou confuso? Vou te explicar. Apesar de os sumérios dominarem a escrita pictorial desde 3300 a.C. e a escrita cuneiforme desde 3250 a.C., eles nunca escreveram nada sobre o dilúvio. O épico de Gilgamesh era passado apenas verbalmente, tradição oral. A versão antiga deste épico só surgiu em 700 a.C., através dos babilônios. A versão mais completa está em 12 tabletes de barro que pertenciam a um rei chamado Assurbanipal. Trata-se de um poema épico que conta as aventuras de um semilendário rei da Suméria. Portanto, a versão escrita deste épico é de 700 anos mais nova do que a narrativa bíblica, apesar de a história ser mais antiga. O livro de Gênesis foi escrito entre 1445 e 1450 a.C. Os céticos, quanto ao texto bíblico, estão literalmente dizendo que Moisés plagiou o épico de Gilgamesh simplesmente porque a Bíblia foi escrita depois. Eles não dispõem de qualquer argumento bem embasado para validar o que estão dizendo. Lembrando que várias pessoas podem escrever sobre um evento real sem que isso seja considerado plágio. O épico de Gilgamesh é apenas um entre quase 300 relatos do dilúvio espalhados pelo mundo. A história de um grande dilúvio é uma das mais amplamente difundidas tradições da cultura humana. Há relatos do dilúvio em contextos culturais diferentes, como mexicanos, havaianos, sírios, turcos, chineses, civilizações nativas pré-colombianas e tantas outras. Estes relatos sofreram certa influência das culturas locais, e por isso o nome de Deus, muitas das vezes, foi substituído pelo nome de uma divindade local, assim como o nome do próprio Noé. Entretanto, a história central continua sendo sempre a mesma em praticamente todos os relatos. Henry Morris, fundador do Creation Research Society, dedicou grande parte de sua vida a estudar e comparar esses relatos sobre o dilúvio. Segundo ele, 95% das narrativas dizem que o dilúvio foi global e não local, como algumas pessoas e teorias defendem. 95% dos relatos afirmam que o dilúvio não foi apenas uma chuva, mas um conjunto de grandes catástrofes. 88% dos relatos afirmam que houve uma família que se salvou desta inundação. 70% dizem que esta família se salvou num tipo de embarcação. Esses relatos podem estar apontando para um acontecimento real, ocorrido em tempos remotíssimos. Se o dilúvio realmente teve proporções que a Bíblia lhe atribui, é de se esperar que a humanidade jamais o esquecesse. E isso justifica o fato da história ter continuado, sendo passada entre os povos das gerações e culturas que foram surgindo e se espalhando sobre a terra depois do dilúvio.
Em síntese, durante mais de um século, a interpretação oficial do dilúvio de Gênesis entre os críticos tem sido então a de qualificar a descrição de Gênesis como havendo sido criada muito depois de Moisés, por parte de um suposto sacerdote judeu que teria se baseado em fontes e mitos babilônicos, no caso o épico de Gilgamesh, que foi encontrado em vários tabletes de barro partidos na cidade assíria de Nínive em 1853. Devido a constrangimentos arqueológicos, determinou-se que os tabletes haviam sido escritos por volta do século VII a.C., lembrando que Moisés viveu durante o século XV a.C. Estes tabletes teriam sido copiados dos documentos anteriores, que já não existem, com base numa análise linguística. A história de Gilgamesh teria sido composta não antes de 1800 a.C., com referência, Abraão viveu durante os anos 2100 a.C., muito antes dos documentos, e cerca de 300 anos depois do dilúvio. Portanto, nenhum dos escritos babilônicos existiu até muito depois do dilúvio. O épico de Gilgamesh é quase de certeza uma corrupção de um documento anterior. Está tão cheio de detalhes incríveis e fantásticos que provavelmente nunca foi considerada factual. As semelhanças entre o épico de Gilgamesh e o livro de Gênesis são surpreendentes, mas suas diferenças são sobrepujantes. Gênesis está escrito de uma forma clara e com uma narrativa histórica, um claro propósito de ser levado a sério. Os fatos estupendos que nos são disponibilizados podem estar longe de nossa experiência moderna, mas a descrição é perceptível. No entanto, a data designada, a não descoberta fonte de Gilgamesh, é anterior à data designada de Gênesis, escrita pelo misterioso e mitológico escriba judeu. Assim os céticos dizem. Devido a isso, estes seletivamente céticos alegam que Gênesis é uma cópia sem fundamento histórico. O que a maioria dos arqueólogos não sabe é que existe um tablete anterior, descoberto na década de 90 do século XIX, na antiga cidade babilônica de Nippur. O tablete estava tão incrustado que o seu valor não foi imediatamente reconhecido. No entanto, por volta de 1909, o Dr. Hermann Huprat havia discernido as figuras e traduzido o texto, recebendo a designação com o nome de CBM 13532, a mesma data de 2200 a.C. ou pouco depois do dilúvio. Mais importante ainda, embora as distinções entre Gênesis e Gilgamesh sejam impressionantes, as semelhanças entre Gênesis e este tablete são óbvias. Não há detalhe que seja diferente de Gênesis e nada extra é adicionado. A tradução do tablete feita por Huprat, com as porções estragadas reconstruídas por Fritz Hommel e as partes menos fiáveis do texto anotadas, segue agora para que você conheça. As fontes do abismo abrirão. Um dilúvio enviarei que afetará de uma vez a humanidade. Mas busca tu a salvação antes do dilúvio irromper, uma vez que sobre todo o vivente, independente de idade, trarei aniquilação, destruição e ruína. Toma madeira e resina de pinheiro e constrói um barco largo, cúbitos seja a sua altura. Uma casa flutuante será, contendo aqueles que preservam a sua vida. Com um forte telhado sobre ele, o barco farás. Leva para o seu interior animais do campo, as aves do céu e os répteis, 2 de cada tipo, em vez do seu número total. E novamente, com a linha quebrada, segue seu texto. Dificilmente se poderia qualificar o professor Huprat de defensor da autoridade das escrituras, embora ele tenha sido uma autoridade em assuntos relativos a idiomas antigos. Originalmente, a sua tradução causou um temporal de controvérsias entre os acadêmicos, devido à sua crença de que a Bíblia não contém qualquer tipo de autoridade, mas nenhum desafio foi alguma vez levantado contra a sua tradução. No entanto, ela continua oculta até os dias de hoje. Poucos sabem da existência deste tablete e do forte testemunho em favor da autoridade do livro de Gênesis e da realidade do dilúvio. Nossa posição neste sentido
como pesquisadores de história e arqueologia, é colocar fatos em pauta. E o que vemos são fatos desconstruídos por prerrogativas discriminatórias e sem nenhum fundamento no que tange à autoridade de Gênesis. Tornam a afirmar: não somos religiosos, mas também não somos ignorantes. As evidências cronológicas, históricas, arqueológicas e antropológicas levam-nos a assinar embaixo da autoridade de Gênesis e com isso salientar que a epopeia de Gilgamesh, assim como tantos outros registros de um dilúvio universal, são na verdade derivados de acontecimentos reais registrados em Gênesis, sendo assim sua própria confirmação, e que portanto sofreram modificações com o passar do tempo, devido à época, lugar e culturas diferentes. Mas a história central é sempre a mesma: o dilúvio.